Eu preparei essa palestra com o objetivo de instruir alguns estudantes lá na Universidade Adventista de Moçambique. Eu acho que posso compartilhar com os irmãos também. Afinal de contas, o que nós, como povo, devemos fazer em relação à música? Qual é a nossa postura adventista em relação à música de adoração no templo do Senhor? Este vai ser um tema muito importante e convido vocês a acompanhar até o final para que não cheguem a decisões ou a conclusões precipitadas, certo? Então, convidamos aqui a presença do Senhor para nos instruir neste estudo super importante. Vamos orar? Queremos louvar e exaltar Teu nome e queremos convidar a Sua presença neste lugar, a fim de nos instruir na compreensão deste tema muito importante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a música contemporânea e sua influência no meio evangélico, nós diríamos, e sua influência na igreja, de uma forma mais abrangente. Agora, quando falamos sobre esse tipo de assunto, sempre vem aquela briga entre os irmãos. Não, nós temos que fazer dessa forma. Não, tínhamos que fazer daquela forma. E parece não ter solução, quando na verdade existe a solução. A palavra de Deus nos dá a solução. O espírito de profecia amplia o que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, não devíamos estar discutindo diante de coisas tão claras. Mas, quanto a este assunto, existe o pensamento humano, aquilo que o ser humano diz. Ah, tudo bem, na minha opinião, eu acho que isso é o pensamento humano. Temos aí o pensamento de Deus, aquilo que Deus diz, que a palavra de Deus diz. Temos também o pensamento oficial da Igreja Adventista. Claramente que o pensamento oficial da Igreja Adventista é o pensamento de Deus, pois se baseia na palavra de Deus, certo? Vamos ver aqui um exemplo de pensamento humano quando se trata de música e adoração no meio protestante, no meio evangélico, no meio adventista. Vamos apresentar aqui esta citação, vocês podem encontrar neste site, está aqui neste site. É dito o seguinte: não percam tempo tentando adivinhar o gosto de Deus ou tentando criar a música santa ou separada do mundo. Vocês descobrirão que, em alguns casos, a única música que alcança alguns tipos de pessoas são o rap, o samba, o funk, o erudito, o gospel, a bossa nova, o coral alemão, o new age, o jazz, o pagode ou qualquer nome que se venha designar os estilos musicais. Bem, é um pensamento humano. Qualquer música serve. Um dia vamos acabar entendendo que o que na verdade atrai as pessoas, o que na verdade faz as pessoas refletirem, se encontrarem com Deus, é o rap, é o jazz, é o pagode, é o samba, enfim, pensamento humano. Vemos aqui, citação de um ex-baterista de rock. Ele se tornou adventista. E ele escreveu, alguém com experiência escreveu isto. Isto foi postado pela editora Amazing Facts em 2003. Vejam só o que este homem falou. Muitos acreditam que a única maneira efetiva de alcançar a nova geração é incorporar a música rock e a bateria no serviço de adoração. Ele diz: sei por experiência que tal pensamento é errado. Quem está dizendo isto? Um experiente na matéria. Um ex-baterista de rock. Ele diz: sei por experiência que tal pensamento é errado. Querer atrair jovens para a igreja usando música rock, usando música dançante, usando música com bateria, é errado, diz ele. Queridos, o livro de Ezequiel, capítulo 44, verso 23, diz que nós, como instrutores, como pastores, como anciãos, como diretores de departamento, temos uma missão, que é: ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o imundo e o limpo. Esse é o papel de quem? O papel de você como pastor, de você como ancião. Ensinar o povo a distinguir. Tem que haver diferença, amados irmãos. Na música, tem que haver diferença. No vestuário, tem que haver diferença. Na alimentação, tem que haver diferença. Na postura, nas palavras, nos pensamentos, tem de haver diferença. E Deus também diz para nós: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ou uma coisa é de Deus, ou é de Satanás. Ou uma coisa foi inventada por Deus,
ou foi inventada por Satanás. Não podemos misturar as duas coisas. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tem de haver distinção. Deus quer distinção em sua obra. Queridos, no livro Evangelismo, partilhei com vocês, só uma introdução aqui. Evangelismo, página 148, Ellen White diz: não permitais que vossos esforços sejam no sentido de seguir os modos do mundo, mas as maneiras de Deus. Então, existe a maneira de Deus quando se trata de música, quando se trata de adoração. E existe a maneira do mundo. Não podemos conciliar essas duas coisas. Não podemos usar a maneira do mundo para tratar as coisas de Deus. Continua. Os que em seu trabalho para Deus confiam em planos mundanos para obter êxito hão de fracassar. O Senhor requer uma mudança em vossa maneira de trabalhar. Não iremos alcançar êxito usando métodos, meios mundanos. Continua. É seu propósito ensinar ao povo que devem aproximar-se com reverência e temor da maneira que Deus indicou, da maneira que Deus exigiu, assim como exigiu do povo de Israel. Eles eram instruídos a obedecer à palavra do Senhor, a reverenciar o Senhor, a ter temor e reverência no santo templo do Senhor. Assim, nós também precisamos instruir ao povo. Agora, queridos, na década de 60, 1960, surgiu uma nova forma de fazer música que não existia antes. Principalmente nas igrejas, não existia antes. A música, eu me arrisco a dizer, apesar de que não totalmente, mas antes da década de 1960, principalmente nos Estados Unidos da América, a música religiosa ainda era um pouco sacra. A música religiosa ainda era de se escutar, de se meditar. As coisas mudaram muito de lá para cá. Concordamos, amados irmãos? As coisas mudaram muito. A música rock introduziu o cantar entusiástico. A música rock introduziu os gritos, os aplausos nos shows. A música rock introduziu os aplausos, já falamos aqui. A música rock introduziu o levantar e balançar as mãos. Para os artistas de rock, para os artistas famosos, a música rock também introduziu assobios e autógrafos. Isto não existia antes. Foi a música rock que introduziu todos estes elementos que não existiam antes. Agora, que influência essa música rock está trazendo ao meio evangélico, ao meio cristão e, infelizmente, ao meio adventista? E como nós, como um povo, precisamos defender o que a palavra de Deus diz. E ainda temos sorte, pois o espírito de profecia também está cheio de instruções para nós. Vemos aqui, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 36, Ellen White diz: o Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em tal barbúrdia de ruídos. Isto é uma invenção de Satanás. Já lemos esta passagem. Queridos, quando nós nos reunimos na casa do Senhor para o adorar, nós precisamos ir em espírito e em verdade. Nós precisamos ir com reverência para ouvir a voz do Espírito Santo. Métodos mundanos, música mundana, não é para louvar a Deus no culto a Deus. É isso que nós estamos dizendo aqui. Abacuque capítulo 2, verso 20, a palavra de Deus nos diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Reverência é o que Deus pede aqui. Não está dizendo simplesmente que devemos ficar calados. Temos que adorar. Temos que dizer amém, mas com reverência, amados irmãos. E isto está fugindo de nossas igrejas ultimamente. Isto está saindo de nossas igrejas ultimamente. Reverência, amados irmãos. Estamos diante de um Deus santo. Este escritor diz assim: há muito show, muita música, muito louvor, mas pouco ensino bíblico. Parece que é o que estamos vendo agora. 5 minutos da palavra de Deus, 3 horas de música e dança. Isso acontece muito nas igrejas pentecostais, infelizmente também. Ele diz que nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. Nunca houve tantos animadores de auditório e tão poucos pregadores da palavra de Deus. Ele diz que quando o Espírito de Deus está agindo de fato, ele desperta o povo de Deus para a palavra.
Não é um adventista que está escrevendo isto. Quando o Espírito de Deus está atuando de verdade nesse lugar, ele leva as pessoas para a Bíblia. Não para a euforia, animação, transe. Não, o Espírito Santo não trabalha dessa forma. Queridos, muitas vezes nós pensamos que cultos animados, com cantores famosos, com música maravilhosa, é a solução para a mornidão na igreja. Vamos mudar as coisas. Vamos deixar de lado os hinários antigos. Vamos agora pegar as músicas mais animadas, músicas mais comoventes, para atrair mais jovens, para ver se os irmãos perdem o sono no meio do culto. Será essa a solução, amados irmãos? Será esta a solução? Lemos aqui uma passagem. Como importante parte do que pensam ser a solução contra a mornidão, os cultos da mocidade aposentam os hinários tradicionais e começam a adotar instrumentos e músicas dançáveis. Abandonamos os hinários tradicionais, que concentram nossa mente na mensagem, e adotamos as músicas dançantes, as músicas modernas. E ele diz, o diagnóstico da tepidez foi certo. Sim, há problema de mornidão. O diagnóstico foi certo. Mas o remédio é errado. Não é a música dançante que vai resolver isto. Os resultados são enganosos, meramente exteriores e satisfatórios à carne. Sim, à carne, sobre o disfarce da religiosidade. Talvez consigamos melhorar a mornidão, mas será um reavivamento aparente. Queridos irmãos, o reavivamento verdadeiro acontece aí, na sua casa, no seu quarto, você com Deus. E quando você estiver firme em Jesus, quando você estiver reavivado, na igreja ninguém vai precisar dizer, irmão, canta, irmão, levante. Você louvará o seu Deus. Por quê? Porque o seu reavivamento começou lá em casa. Vamos ver agora, amados irmãos, que os efeitos de um estilo de música sempre existem, apesar das circunstâncias. Alguém pode dizer, tudo bem, eu sei que a música rock é um pouco pesada, foi criada pelos satanistas, mas quando eu trago na igreja, claro que não é para exaltar os satanistas, isso vai ter um efeito diferente. Será? Será? Queridos, os efeitos de um estilo de música sempre existem, apesar das circunstâncias. Foi criada lá pelos satanistas com um objetivo. Vai ter o mesmo efeito aqui, quando você traz na igreja. Queridos irmãos, sim, vai ter o mesmo efeito. Você pode pegar uma música do inário, bem cantada, com uma mensagem maravilhosa, tremenda, que leva as pessoas a Cristo, para esses shows de rock lá fora. Veja se eles vão aceitar isso. Eles não vão aceitar. Não vão aceitar. Agora, por que nós temos que pegar isso e trazer para a igreja? Queridos irmãos, lemos uma passagem aqui. As 3 ondas do pentecostalismo têm se caracterizado, entre outras coisas, por introduzirem nas igrejas formas litúrgicas que antes caracterizavam os espetáculos mundanos. Quais são as características do pentecostalismo atual? Introduzir nas igrejas formas litúrgicas que antes caracterizavam os cultos mundanos, os espetáculos mundanos. Continua. Estas mudanças têm sido tão tremendamente intensas, profundas, militantes, que parece que todas as igrejas já estão sob algum grau de influência das mesmas. Isto não está acontecendo só na igreja adventista, em todo lado. Mas nós temos luz, amados irmãos, para permitir que coisas assim aconteçam. Queridos, vamos lá falar aqui sobre as palmas no contexto de música de adoração. Este é um ponto muito interessante que tem se debatido muito. O que dizer das palmas, aplaudindo, usando as palmas para acompanhar música na igreja? Vamos lá, a palavra de Deus aqui vai nos explicar um pouco. Existem algumas palavras hebraicas, eu não sou teólogo, não irei pronunciar corretamente essas palavras. Com certeza vocês vão encontrar teólogos que vão pronunciar corretamente, mas são essas palavras sim. Temos, por exemplo, a palavra kapak, temos a palavra taka, masha e naká. Vamos lá ver uma por uma. Será que Deus em algum momento autorizou que a gente usasse as palmas para acompanhar música dançante nas igrejas? Vemos aqui, a palavra kapá significa bater as palmas em demonstração de desagrado. Lá no Antigo Testamento,
Quando as pessoas ficassem tristes, desagradadas, ficassem indignadas, ou se estivessem sendo punidas, elas batiam as palmas. E a palavra hebraica para isso é kapá. Batiam as palmas em sinal de desagrado. Temos aqui alguns exemplos na Bíblia. Jó, capítulo 27, também Lamentações, capítulo 2, verso 15. Por exemplo, Jó diz: à sua queda lhe batam palmas. Qual é a palavra usada aí? Kapá. Lamentações também diz: todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça. Quando eles olhavam para uma cidade destruída, eles batiam palmas e lamentavam. Temos aqui outra palavra hebraica para palmas, que é taka. Taka significa aplaudir com salva de palmas ou bater as palmas fortemente. Salmos capítulo 47, verso 1. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Então está aqui. Qual é o problema da gente bater palmas? Está aqui. A palavra taka, batei palmas, todos os povos, celebrai ao Senhor. Então podemos bater palmas, sim. Podemos adorar a Deus com palmas. Qual é o problema? Aqui não aparece no contexto de música. Não aparece no contexto de música e adoração, muito menos no templo do Senhor. Queridos, vemos aqui a palavra machá. Machá significa esfregar ou bater as mãos em pura alegria, como uma criancinha faz ao ganhar um bom presente. Quando uma criança recebe um presente, ai meu Deus, estou feliz. A palavra machá, temos aqui alguns exemplos na Bíblia. Salmo 98, verso 8. Os rios batam palmas. Qual é a palavra usada? Machá. Outra palavra para a palma é naká, que significa golpear as mãos. Golpear as mãos. Segundo Reis, capítulo 11, verso 12. Está aí. Eles constituíram rei e o ungiram e bateram palmas e gritaram: viva o rei! Mas isto não aparece no contexto de música e adoração no templo de Deus. Queridos irmãos, nós temos que entender isto. Deus nunca proibiu que o povo batesse palmas, mas nunca no contexto de música, acompanhando música, no templo de Deus. Agora, vamos lá para outro ponto. A dança no contexto de música de adoração. Hoje em dia, o que nós temos visto em muitas igrejas pentecostais, em muitas igrejas evangélicas e até nas igrejas adventistas, infelizmente, é música sendo acompanhada por dança. Qual é o problema? Vejamos aqui, amados irmãos, algumas palavras hebraicas do Antigo Testamento para dança. São 3 palavras que eu vou mencionar aqui. E eu, como não sou teólogo, não irei pronunciar corretamente. Vocês vão me entender. Está aqui. A palavra shil, rakat, mashol. São essas 3 palavras. Vejamos aqui. Shili significa dançar em roda circulante. Estão vendo esta imagem? As mulheres em Israel dançavam em roda circulante, fazendo aí uma festinha. E isto não acontecia no templo de Deus e não era no contexto de adoração a Deus no templo. Exemplos, Juízes capítulo 21, verso 21. E olhai, e eis aí, saindo as filhas de Siló a dançar em rodas, está aí a palavra usada em hebraico, a dançar em rodas, é assim como dançavam as filhas de Israel. Segunda palavra, rakad, significa dar grandes saltos ou pinotear de alegria. Uau, quando você recebe um presente, você começa a dar uns saltos. Sim, é essa palavra para dança, rakat. Vemos aqui exemplos. Está aqui, primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, verso 29. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi dançando e folgando. Qual é a palavra usada aí? Rakat. O que Davi estava fazendo? Dando grandes saltos ou pinoteando de alegria. Davi não estava requebrando, não. Davi não estava adorando a Deus no templo, não. Ele estava dando saltos de alegria, como faz uma criança quando recebe um bom presente. Por isso que Mical viu Davi lá do terraço, viu Davi dançando e disse: uau, este rei de Israel parece uma criança. Vemos aqui a imagem, amados irmãos. Davi estava saltando de alegria por ver a arca voltando para a cidade de Deus. Vemos aqui. A palavra hebraica utilizada neste texto é rakat.
Esta palavra quer dizer literalmente saltar ou pular. Davi não estava se mexendo de forma sensual, adorando a Deus no templo, não. Ele estava saltando de alegria. De fato, a Bíblia, na versão Almeida, revista e corrigida, descreve o evento da seguinte forma: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Sim. A versão Almeida, revista e corrigida, diz: Davi saltava de alegria diante do Senhor. Mas hoje nós vemos dança nas igrejas. Nós vemos coreografias nas igrejas. Nós vemos show de música nas igrejas. Vemos grupos cantando, dançando, louvando ao Senhor. Será isso que a palavra de Deus nos ensina? Não seria uma interpretação errada do texto bíblico? Vimos aqui alguns exemplos. Vamos dançar, porque o rei Davi também dançou. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Vemos aqui, Ellen White diz: a dança de Davi em júbilo reverente perante Deus tem sido citada pelos amantes dos prazeres para justificarem as danças modernas da moda. Mas não há base para tal argumento. Não há base para tal argumento. Você não pode pegar o exemplo de Davi na palavra de Deus e dizer: igreja, vamos dançar, está aqui Davi. Davi dançou perante o Senhor. Não, Davi não dançou no templo. Ele estava saltando de alegria. Ela diz: música e dança em jubiloso louvor a Deus por ocasião da mudança da arca não tinham a mais pálida semelhança com a dissipação da dança moderna. A primeira tendia à lembrança de Deus e exaltava seu santo nome. A última é um ardil de Satanás para fazer os homens se esquecerem de Deus e o desonrarem. Queridos irmãos, quando a gente introduz dança na igreja, nós estamos desonrando a Deus. Está dizendo aqui o Espírito de profecia. Estamos desonrando a Deus e o Espírito Santo sai desse lugar. O Espírito Santo sai desse lugar. E quando o Espírito Santo sai, quem que vem? Os demônios caídos, queridos irmãos. Ao meu povo ensinarão a distinguir o imundo do puro. É nosso dever como líderes ensinar ao povo, tirar isso de nossas igrejas. Vemos aqui Jó, capítulo 21, verso 11. Mais um exemplo: deixem correr suas crianças como a um rebanho e seus filhos saltam de alegria. É a palavra racat.
saltar de alegria, não é dançar, não é mostrar gestos sensuais na igreja. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Saltar de alegria, e não no templo do Senhor, não no santuário do Senhor. Eclesiastes 3, verso 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Qual é a palavra usada aí para saltar de alegria? Rakat. A mesma palavra que é usada para dançar é saltar de alegria. Sim, salte de alegria aí na sua casa. Louve a Deus. Salte de alegria nos casamentos, nas festas, mas no templo do Senhor, no templo de adoração ao Senhor. Não, nós não podemos fazer isto. Mas então, Miriam. A Bíblia nos diz que Miriam, quando atravessaram o Mar Vermelho, começaram a tocar tambores e as mulheres dançaram. Moisés não as criticou. Qual é o problema então de dançarmos e louvar ao Senhor na igreja? Primeira coisa, amados irmãos, nós devemos entender de onde é que vinham essas mulheres com Miriam. Onde é que essas mulheres nasceram? Elas nasceram onde? Nasceram no Egito. Elas aprenderam aonde isto? Aprenderam no Egito. Elas tiveram um tempo de estudo bíblico? Não tiveram um tempo de estudo bíblico. Queridos irmãos, lemos aqui. Devemos notar que a dança de Miriam e das outras mulheres reproduz uma prática da época. Pode-se argumentar, inclusive, que esta era uma prática oriunda do Egito, de onde haviam acabado de sair. Não tiveram tempo de instrução. Não tiveram tempo de instrução. Acabavam de sair. As instruções foram dadas em Levítico, Deuteronômio. Antes disso, Moisés ainda não havia dado instruções para a nação. Vemos. Em muitos túmulos dos antigos egípcios, encontramos representações de moças dançando em festas particulares, ao som de vários instrumentos, de maneira semelhante às modernas dançarinas. Então eu pergunto, aonde é que Miriam e as outras mulheres aprenderam aquela dança? Claro, de onde acabavam de sair? Do Egito, certo? E Deus não as criticou. Deus não zombou delas. Deus não mandou descer fogo do céu. Deus deixou. Elas podiam fazer aquilo. Estavam demonstrando sua alegria. Mas aquilo não acontecia no santuário? Não acontecia no templo? Queridos irmãos, temos que fazer diferença. Vemos aqui as imagens das mulheres egípcias dançando. Vemos aqui outra. Sim, as mulheres egípcias dançavam da mesma maneira que nós vemos hoje nas igrejas. Da mesma forma que nós vemos hoje. Queridos irmãos, há evidências de que a dança era praticada por mulheres em comemoração de vitórias militares também. Quando voltavam de uma batalha vitoriosos, as mulheres saíam, dançavam em roda circulante para receber os seus maridos, os seus pais, os seus irmãos. Sim, primeiro livro de Samuel 18, verso 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de músicas. Deus não os proibiu. Podiam dançar, mas isto não acontecia no contexto de adoração a Deus no templo. Juízes capítulo 11, verso 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, à sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças. Não havia nenhum problema, eles podiam dançar, mas não no templo do Senhor, no contexto de adoração e louvor ao Senhor. Queridos irmãos, eu irei saltar algumas coisas aqui, porque o nosso tempo já está bem avançado aqui. Já está bem avançado. Queridos, a dança nunca foi um meio de adorar a Deus, mas sim de entreter o homem e de exteriorizar a sua alegria. Vemos, por exemplo, aqui está o rei Herodes, quando deu um banquete. Alguém foi lá e dançou. Está aqui, Mateus 14, verso 6. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. E qual foi o resultado daquilo? A cabeça de João Batista foi ao prato. Queridos irmãos, a dança na Bíblia está sempre ligada com regozijo. Veja aí, é o dicionário bíblico adventista do sétimo dia. É a igreja oficialmente que está falando isto. A dança na Bíblia está sempre ligada com regozijo. De acordo com as Escrituras, a dança era geralmente praticada por mulheres, mas em raras ocasiões os homens também participavam. Entretanto, mesmo nessas ocasiões, não há qualquer evidência de contato físico entre ambos os sexos. A dança era para expressar alegria. Lá fora,
nas festividades do povo, mas não no contexto de adorar a Deus. Nós não adoramos a Deus com danças. Nós não adoramos a Deus com coreografias de danças. Quando nós nos reunimos para adorar e exaltar o Senhor, o apóstolo Paulo nos diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ele não menciona dança aqui, não. Ele não diz com cânticos, com salmos, com danças, com barulho, não. Cânticos espirituais. Queridos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Será que nós podemos meter qualquer coisa no nosso corpo? Não. E quanto mais o templo físico de Deus, nós vamos meter lá qualquer coisa para agradar a plateia? Queridos, a música é um assunto muito simples. Nós que tornamos o assunto difícil. Por quê? Porque queremos que as nossas vontades sejam feitas e não a vontade de Deus, não a palavra de Deus. Nós como líderes, vocês como líderes, como pastores, não é tempo agora de nós servirmos o que os jovens querem, mas o que os jovens precisam. Ensinar hinos que nos levem a refletir Jesus Cristo, que nos levem à missão. Preparem hinos, cultos espirituais para os jovens, não para irem dançar e requebrar, mas para exaltar o nome do Senhor. Meus amados irmãos, vocês lembram da história de Eli, o sacerdote Eli? Ele deixava os seus filhos fazerem o que queriam no templo. São os meus filhos amados, eu não posso falar para eles, senão eles vão se zangar comigo. Ele acabou sendo punido com os seus filhos. O templo do Senhor é um lugar sagrado. A casa do Senhor é um lugar sagrado. E se nós, como líderes, não fazemos nada para instruir os jovens a respeitarem a casa do Senhor, nós podemos ter problemas. Porque Jesus Cristo não mudou. Ele ainda é um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus que quer que obedeçamos a sua vontade, não a nossa. Meus amados irmãos, nós estamos trazendo vergonha à nossa igreja. Nessas igrejas com música e dança. O que os vizinhos estão pensando quando escutam bateria, música? O que eles pensam? E a gente depois quer convidar eles. Será que eles virão? Amados irmãos, vamos lá refletir nisto. Eu não estou aqui para zombar da igreja, porque esta é minha igreja. Estou aqui para apresentar esta palestra. E vamos refletir nisso. E pela graça de Deus vamos colocar em prática. E nós veremos que Deus nos abençoará. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, por esta instrução. Venha, Senhor, nos encher do teu Santo Espírito. Que possamos lutar para tirar do nosso meio tudo aquilo que não lhe agrada. E que possamos ser um povo adorador, que canta de verdade, e que os anjos se unem a nós para exaltar ao Deus do universo. Que seja feita a sua palavra em nós. Que seja feita, Pai, a tua vontade em nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O verei amanhã, pela graça do Senhor, é mais um vídeo aqui na Escola de Profecia. Até breve.